Fala pessoal, espero que todos estejam muito bem, que vocês recebam desse vídeo muitas consciências para o seu dia a dia. Eu quero compartilhar hoje um pouco da minha trajetória com a psicologia, algumas decepções que eu tive durante a minha formação e também posteriormente quando eu comecei a atuar com as terapias, até que eu migrasse para as terapias integrativas, que hoje é o nosso carro-chefe aqui no nosso espaço Alma Atma. Se tem alguém que ainda não me conhece, meu nome é Maicon Ribeiro, eu sou neuropsicólogo de formação, sou gestor de um espaço que trabalha com cursos de formação voltado para a área das terapias integrativas. Então, o autoconhecimento, a reprogramação emocional, nós temos aqui várias técnicas que vão te ajudar a se perceber de uma forma diferente, a liberar o que nós entendemos como crenças limitantes, crenças que nós carregamos dos nossos pais, dos nossos antepassados. E nós temos aqui mais de 15 ferramentas diferentes que vão te ajudar nesse processo de expansão. Tanto para você quem quer fazer uma sessão terapêutica, quanto para você que quer se desenvolver através dos cursos de formação, seja para se tornar um terapeuta ou apenas para buscar o autoconhecimento. Eu decidi colocar nesse vídeo o porquê que eu abandonei a psicologia, na verdade para ser realmente um título mais chamativo, mas para trazer uma certa consciência com relação a como que está a psicologia moderna, não só a psicologia, mas toda a área mais científica, algumas limitações que nós temos e também alertar os novos psicólogos, os novos terapeutas, para que vocês também percebam possibilidades do mercado atual voltado para a área das terapias, independente se é alternativas, integrativas ou as tradicionais. Então, quando eu comecei a minha formação na psicologia, isso lá quando eu tinha 18 anos, eu, na verdade, fui buscar uma forma de sair do meu antigo trabalho, que eu trabalhava como gerente de material de construção. Essa história eu sempre conto aqui nas lives, inclusive tem várias lives aqui no canal, e você consegue acessar um pouco mais os conhecimentos das terapias integrativas também, de uma forma mais completa. Com relação à psicologia ainda, então, quando eu comecei a fazer a formação, eu percebi que era uma área que ia me agradar bastante por lidar com o conhecimento da parte mais filosófica, principalmente são os primeiros módulos na psicologia na faculdade, e eu comecei a gostar bastante, em especial da área que fala sobre comportamento, porque nós entendemos que existem repertórios comportamentais, estímulos, coisas que você pode explicar através da ciência que o ser humano pensa, se comporta de uma certa forma ou não. Então essa área em si dos comportamentos, da parte mais científica, me encantou bastante, porém eu fui percebendo também que existiam outras possibilidades, como por exemplo a área da TCC, teoria cognitivo-comportamental, até mesmo as linhas junguianas, que eu também amei de paixão, e eu, conforme fui aprendendo todas elas na faculdade, ou pelo menos tendo um entendimento inicial do que seria cada linha, porque a faculdade em si, ela tende a te ensinar algumas primeiras bases, depois, se você quiser, você se especializa. E aqui já fica um primeiro alerta, porque nós saímos 5 anos depois de estudarmos tudo da psicologia, nós fazemos os estágios e tudo mais, mas ainda assim nós saímos sem tanta profundidade, com poucas bases teóricas, e eu entendo porque são muitas linhas da psicologia, porém é como se o profissional ele tivesse ainda muito raso. E é claro que você vai estudar depois que você faz a faculdade mais profundamente, fazer especializações, mas é como se ficassem ferramentas muito soltas, e isso pode impactar o profissional de diversas formas, principalmente para quem já quer sair da faculdade e começar a atuar. Talvez esse seja um ponto de nós refletirmos juntos também, principalmente pelo fato de nós não conseguirmos ter na faculdade o entendimento de que realmente vai precisar uma especialização depois, como se ficasse uma fantasia que você se forma e você já vai conseguir atuar, e não é bem assim. A minha sorte foi que durante esse processo eu comecei a conhecer as terapias integrativas, então eu fui buscar Reiki, fui buscar aromaterapia, fui fazendo as formações em diversas escolas diferentes, até de fato montar a minha própria escola e começar a ministrar os cursos, e eu percebi durante essas experiências, vamos dizer assim, com o Reiki, depois eu fui buscar a parte mais do xamanismo, tive contato com a medicina ayahuasca, tive contato com várias tribos indígenas, fui até elas conhecer um pouco mais da espiritualidade, fui buscar depois a Umbanda, fui buscar o espiritismo, o candomblé, fui passando por várias linhas para entender como que essas manifestações religiosas aconteciam, até porque eu sempre entendi que a faculdade de psicologia se propunha a cuidar do ser humano como uma totalidade. Então, se nós não conhecêssemos algo que fosse específico do ser humano, talvez nós faríamos um trabalho limitado. Nós temos uma faculdade limitada, tanto a faculdade de psicologia quanto outras faculdades
faculdades que se propõem a entregar um direcionamento, mas você não sai realmente preparado para atuar com certas habilidades específicas, então você carece de informações, de práticas que vai fazer uma diferença enorme na sua prática terapêutica. E uma outra questão é que eu percebi que também os psicólogos eles não eram muito valorizados. Percebi profissionais que cobravam R$80, R$100, alguns outros profissionais mais experientes cobrando R$300, R$350. E eu comecei a perceber que a nossa área da psicologia, ela também é muito subvalorizada, tanto em termos voltados à parte do governo. Eu percebi também que não tinha muitos incentivos a projetos ligados a psicólogos. Então a gente tem uma série de questões, desde cultura, desde políticas que não incentivam muito essa valorização do profissional psicólogo. E aí quando eu comecei a estudar a área das terapias integrativas, eu percebi que era um pouco diferente. Por serem ferramentas um pouco mais diferenciadas, algumas pessoas pagavam muito bem, por exemplo, por uma sessão de tarô, por uma sessão de barras de axis, por uma sessão de constelação familiar. Vocês têm noção que às vezes um psicólogo cobra, que nem eu comentei, R$100 por uma sessão de 1 hora e pouquinho, e existem os consteladores que podem cobrar R$500, R$550, claro que a entrega são conteúdos diferentes, porém, se nós formos olhar que ambos fazem o papel de ser terapeuta, nós temos aqui uma mega diferença de valorização. E por que será que as pessoas pagam as terapias integrativas com valores maiores e os terapeutas tradicionais, psicólogos, não recebem tanto, a não ser que seja uma pessoa que tenha muita experiência? O que eu percebo principalmente é que as ferramentas integrativas são muito mais práticas, muito mais objetivas, muito mais até pragmáticas em certos pontos. Você passou por isso, e você precisa a partir de agora fazer isso. E aí o que acontece? Quando as pessoas vão para um psicólogo, o psicólogo ele é instruído a deixar esses conteúdos virem mais da pessoa, respeitar mais o tempo do paciente, do cliente. Não que nós não façamos isso nas terapias integrativas, mas é como se essas terapias encontrassem um caminho do meio entre as vertentes mais clássicas e as vertentes mais modernas, como por exemplo o coach, essas outras ferramentas que são bem pontuais e que ajudam as pessoas a já liberarem dos seus sofrimentos. Então acaba, querendo ou não, essas áreas expandindo mais e até incomodando um pouco os psicólogos tradicionais que vêm do seu mercado, querendo ou não, tendo uma competição maior. E aí o que eu comecei a perceber? Que as pessoas que vinham até mim, eu conseguia ajudar elas muito mais através desses conceitos integrativos, ou seja, integrando a parte espiritual, a parte da fé, que são realmente transformações que eu tive na minha vida, experiências que são inarráveis, desde a parte espiritual, de incorporações, de experiências extrafísicas. E quando a gente começa a perceber que isso existe, então essa experiência no nosso corpo, acontecem basicamente vários efeitos, né? Você olha para a psicologia como algo limitado, porque isso não é nem abordado dentro da própria faculdade. Quando eu fui fazer o meu desenvolvimento com a técnica Theta Healing, quando eu não era instrutor ainda, eu lembro que eu comecei a sentir várias coisas no meu corpo, percebia coisas das pessoas, isso eu sentia em mim, e eu perguntava para a pessoa, você está sentindo tal coisa? E a pessoa confirmava, e eu lembro de perguntar para a professora da faculdade de psicologia como que isso era possível, e ela não tinha uma explicação. Começava a falar sobre talvez ser uma indução, alguma coisa nesse sentido, mas quem passa por essas experiências extrafísicas sabe muito bem do que eu estou falando. Então a faculdade de psicologia acaba sendo muito limitada, nós temos poucos conhecimentos aprofundados e também existe um outro fator aqui, mas não vou abordar isso hoje, que é a falta também de preparação da parte comercial. Os psicólogos não sabem vender, os psicólogos / terapeutas de várias linhas não sabem fazer um processo de venda, um comercial, uma negociação, e isso não é ensinado também nas faculdades, pelo menos não na minha época, isso não foi. E aí quando eu vou para a área das terapias integrativas, eu acesso várias ferramentas, desde essa parte também do coach, do empoderamento, que envolve várias outras linhas, as barras de axis, constelação familiar, que você vai se desenvolvendo não só em uma frente, mas em várias possibilidades com essa área das terapias. Então, de um lado, eu tenho uma ferramenta científica, pelo menos grande parte, 80% das linhas teóricas mais voltadas para a parte científica, e do outro lado, nós temos ferramentas que não têm tanta validação, mas que de alguma forma as pessoas valorizam, as pessoas realmente veem eficácia, não que a psicologia não tenha eficácia, mas essa outra parte parece que
aparentemente, pelo menos pelas pessoas que eu pego no consultório, trazem bastante esse feedback. Nossa, Maicon, passei por 6 anos de terapia e não tive o resultado que essas ferramentas estão me trazendo. Então, esse vídeo não é para que a gente tenha um choque entre as duas linhas, porque eu particularmente acredito que a psicologia poderia se abrir mais para esses conhecimentos integrativos. E eu tenho muitas pessoas que vêm fazer curso comigo, psicólogos, até médicos, para conhecer um pouco mais da área integrativa e começam também a ter resultados incríveis nos seus consultórios, nos seus atendimentos. Eu sou muito mais do ponto de vista de integração. E por que basicamente eu encerrei os meus atendimentos como psicólogo? Eu tenho essa formação, não só essa, a neuropsicologia, a naturopatia de pós-graduação, mas por que eu não ofereço mais sessões apenas de psicologia? Primeiro, porque o valor de sessão é totalmente desproporcional. Hoje, o valor que eu cobro para uma sessão de 1h30, 1 hora, eu diria que está totalmente além de grande parte dos psicólogos do Brasil, do país, e olhe lá, até do mundo, e a gente consegue fazer um trabalho de qualidade e as pessoas adorarem os trabalhos que nós fazemos, com resultado. Fora que isso também abre toda uma possibilidade de mentoria, consultoria, eu consigo desenvolver também outros terapeutas, e isso muitas vezes também não é abordado na psicologia tradicional. Então, o primeiro conflito é a questão de valor, porque se eu quisesse só me sustentar da área da psicologia, hoje em dia talvez seria muito difícil. E um segundo ponto é que a própria psicologia restringe que nós utilizemos ferramentas em conjunto. Então, vamos pensar que de um lado das terapias integrativas, eu tenho ótimas ferramentas de reprogramação, de limpezas energéticas, limpezas emocionais, reprogramações emocionais, e de um outro lado, eu tenho ferramentas que são apenas pautadas na parte científica, e tudo que foge disso não pode ser utilizado em conjunto. Então, eu tive que, infelizmente, parar com os meus atendimentos psicológicos tradicionais e focar nos meus atendimentos que são voltados para o autoconhecimento, onde eu não preciso me colocar numa caixinha, me limitar, e eu consigo, inclusive, ajudar muito mais o meu cliente, pelo menos na abordagem que eu sigo. O que eu percebo é que existem realidades diferentes para pessoas diferentes, e tem pessoas que vão seguir apenas a linha da psicologia e vão fazer também muito sucesso, mas esse vídeo ele foi necessário para que a gente até abra mais a nossa mente para essa integração das linhas, que os psicólogos possam também abrir a mente para o lado integrativo, e em especial, uma das coisas que eu falo muito com os meus alunos é que eles também estudem, quem é da área integrativa, a parte da psicologia, porque como tudo tem o seu contraposto, né? O lado das terapias integrativas carece também de bons profissionais voltados à área da psicologia, ensinando essa parte que nós dominamos da mente, do comportamento, porque muitos também não têm o pé no chão, e isso pode atrapalhar totalmente na hora que o seu cliente precisa, por exemplo, de um trabalho mais objetivo, mais prático, que nem tudo é um obsessor, então é importante a gente encontrar um caminho do meio. Então é isso, pessoal, eu queria compartilhar um pouco da minha história, um pouco dos meus pensamentos para vocês me conhecerem um pouco mais, e espero que vocês tenham agregado valor com essa história na jornada de vocês também. Deixa aqui nos comentários se você já teve alguma questão nesse sentido com a psicologia, de perceber que não estava funcionando, ou de um psicólogo não conseguir abarcar todos os teus conteúdos. Eu pretendo trazer mais informações dessa história específica, uma parte 2. Se vocês quiserem, comentem aqui também no vídeo. E também os terapeutas integrativos, comentem aqui essas percepções de vocês, de pessoas chegarem até vocês e perceber que a psicologia tradicional não estava funcionando. Mas, no geral, eu quero ouvir psicólogos, terapeutas das linhas tradicionais e também das linhas integrativas, para que a gente possa expandir todos nós. Isso não é um decreto, é uma conversa, e é uma conversa para a gente construir uma consciência ainda melhor do que precisa ser melhorado nas faculdades, do que precisa ser melhorado na nossa entrega também do conhecimento, e que existem muitas coisas entre o céu e a terra que a gente não conhece e que, se a gente se permitir conhecer, vai ajudar a todos que passarem pelo nosso consultório. Queria relembrar que eu tenho um curso também chamado Guia para Terapeutas Prosperarem, que é um curso que eu fiz exatamente por isso que eu falei aqui no vídeo, que muitas vezes nós não temos essas instruções de como vender, de como negociar, de como se posicionar, e nesse curso eu falo sobre 5 linhas principais, desde posicionamento, autoridade, marketing, estratégias para você, terapeuta, conseguir se destacar no mercado terapêutico. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados para vocês terem mais informações. Então aproveitem que esse curso está incrível e tem uma oportunidade, dependendo do momento que você estiver vendo, de passar por uma
consultoria exclusiva comigo e também junto com outros profissionais e fazer um networking muito interessante que vai agregar valor para a sua jornada. Lembre de deixar também o seu like, de se inscrever no canal se você não é inscrito e espero que esse vídeo contribua de diversas formas para você expandir a sua consciência. Vou deixar mais alguns vídeos também de sugestão para você continuar expandindo e que nós possamos estar juntos sempre em crescimento e em infinitas possibilidades.